Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nesse final, nesse tempo que o Senhor programou, no meio deste mundo, de tantas pessoas, o Senhor nos chamou primeiramente, e nós compreendemos a sua grande graça e recebemos a sua salvação. Com a vida eterna que nós recebemos e essa esperança gloriosa, tão eterna, de podermos entrar no seu reino, Senhor. Através dessa graça, nós agradecemos, nós damos louvores e agradecimentos e glória ao Senhor Deus, Pai. Nesse tempo agora, nós que fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor, estamos reunidos diante do Senhor, para estarmos louvando o grande amor do Senhor, aprendendo a sua palavra. Dentro desse rebanho santo do Senhor, nós estamos juntos em comunhão e nós agradecemos por isso. Nesse tempo agora, o Espírito Santo está junto conosco e cada um de nós o Senhor está cuidando. Que possa permitir uma graça mais farta para nós, através do Espírito Santo com o poder, para que nós possamos ser preenchidos. Nós que nascemos como seus filhos, que possamos viver sem nenhuma vergonha, para que nossa vida não seja em vão neste mundo. Que a nossa vida possa ser concluída de forma correta diante do Senhor Deus. Senhor, que o Senhor possa nos segurar com a sua mão mais fortemente, possa nos conduzir de forma mais misericordiosa e nos estabelecer, Senhor Deus. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes hoje, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde deles. Aqueles que estiverem no meio da tentação em vossos corações, que o Senhor possa estar protegendo e permitindo a graça necessária para cada um, para que nenhum se perca diante do Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs, nossas igrejas que estão pelo país todo, pelo mundo todo, que o Senhor, realmente essa grande palavra, esse grande trabalho permitido pelo Senhor Deus para nós, que nós possamos concluir através da palavra do Senhor, do Espírito Santo, e assim que nós possamos pregar o seu Evangelho com mais força, Senhor, para que muitos mais espíritos possam receber a salvação, para que esse grande trabalho do Senhor Deus possa ser concluído. Em cada momento, o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor Deus nos ensine o caminho correto, que através da sua palavra, da sua consolação, da sua felicidade, que o Senhor possa salmar mais o seu poder para a nossa vida, para que nos permita a palavra necessária nesse tempo agora também, para que nós possamos ser estabelecidos de forma forte na sua palavra e possamos ser restaurados novamente. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1. Primeiro Coríntios capítulo 1. Versículo 8 e 9 eu irei ler. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Vamos ler todos juntos. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na semana passada, o acampamento de outono, os 2 tempos foram bem terminados, encerrados pela graça do Senhor. Muitas pessoas estiveram presentes e realmente houveram muitas pessoas novas que vieram para aprender a palavra. E dentre aquelas pessoas, muitas pessoas receberam a salvação e ficaram alegres, e nós vimos dessa forma. Achei que vocês iriam ficar curiosos, então por isso, vou falar sobre os dados do primeiro e segundo tempo.
do acampamento de outono. O número total de inscrições foi de 6.361 pessoas. Esse número participou. O número de batismos foram 280 pessoas batizadas. E as pessoas que ofertaram para o local de acampamento foi no total de R$ 177.580. Nós recebemos esses documentos, esses registros. Então nós agradecemos por tudo isso. E nesse acampamento de outono também, muitas pessoas elas fizeram o trabalho voluntário, elas se esforçaram, então nós agradecemos. Então o de outono, o de verão. E agora, o de verão nós fizemos 7 vezes, o de outono 2 vezes. Então no total nós fizemos quase 10 vezes, não é? Então nós tivemos por volta de quase 10 vezes, praticamente 10 por causa dos estudantes. Muitas pessoas elas participaram. Então, nossos irmãos e irmãs, muitos oraram, muitos se esforçaram. Através do trabalho voluntário deles, muitas pessoas receberam a salvação. Eu creio nisso. Então agora dentro da nossa igreja, a construção do prédio da Esperança está quase terminando. No próximo verão, no acampamento, o prédio novo construído para o acampamento, nós vamos fazer as realizações das conferências, das pregações lá dentro. É por isso que rapidamente nós estamos terminando a construção. E quando esse novo prédio da Esperança for construído, acredito que todas as coisas vão ser renovadas. Então agora tem muitas pessoas sentadas lá fora, lá embaixo, ouvindo a palavra. É muito desconfortável, não é? Então é por isso que cadeira. Nós estamos programando para colocar cadeiras para todos. Então seja no prédio da Esperança, ou seja nos lugares de reforma, nós estamos pretendendo colocar cadeira para todas as pessoas, para que possam sentar de forma confortável, para que possam ouvir a palavra. Nós pensamos dessa maneira. Então, de agora em diante, todos esses trabalhos que vão ser realizados, que vocês possam reunir os vossos corações para que vocês possam orar. Então, pelo mundo todo e pelo país todo, existem várias regiões que ainda não entraram a palavra do Senhor, para que nós possamos evangelizar fortemente para eles, para que vários lugares a nossa igreja possa ser estabelecida. Ontem, na região de Gyeongbu, foi construída uma igreja nossa, teve a cerimônia. Então, em vários lugares, a nossa igreja está sendo estabelecida. As igrejas novas ao serem construídas. O trabalho do Evangelho do Senhor Deus está sendo efetuado de forma mais forte. Então, pelo mundo todo. Então, em 74 países. Então, cada momento mais está aumentando. Os números de igrejas no exterior. Vocês não sabem o certo, né? Mas é por volta de 550 igrejas pelo mundo afora. Dentro do país nós temos 220. Então, não somente aqui nacionalmente, mas internacionalmente, que nós possamos orar para a pregação desse evangelho. E todos juntos, que nós possamos nos esforçar para esse trabalho. Para que muitos espíritos possam receber a salvação. Para que nesse último tempo, esse trabalho da evangelização do Senhor possa ser efetuado conforme a sua vontade. E assim que nós possamos se unir para efetuar o trabalho. Hoje, as pessoas que receberam a salvação no acampamento de verão, todos eles estão participando continuamente das conferências, das palavras. As pessoas que receberam a salvação no acampamento de outono, cada momento eles precisam ouvir essa palavra após receber a salvação. Por isso li essa palavra. Então realmente existem muitas palavras dentro da Bíblia que muitas pessoas que receberam a salvação precisam saber. E após recebermos a salvação, existem palavras necessárias para nós possamos compreender.
Então, realmente o cristão, após receber a salvação, as palavras que eles precisam saber, o que eles devem defender, o que eles devem realmente saber e viver, isso realmente existem muitas. Então, realmente é necessário, nós precisamos ouvir muitas palavras necessárias para recebermos a salvação. E também, através do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que já receberam essa salvação, essa graça do Senhor, já compreenderam e receberam a salvação. Então, essas pessoas que receberam a salvação, após receber a salvação, quais são as palavras que nós devemos compreender? São diversas. Então, as pessoas, ao nascerem neste mundo, para estarem saudáveis, eles precisam crescer. O corpo precisa ser saudável, o coração, a mente, a personalidade, tudo, cada momento precisa amadurecer. E então também existem os trabalhos que devem ser efetuados. Então não é que todas as pessoas fazem o mesmo trabalho, mas cada um tem que fazer o trabalho realmente que é possível para a sua força, para efetuar. Então, da mesma maneira, os cristãos que receberam a salvação, eles precisam crescer realmente espiritualmente. Então, dentro desses trabalhos, realmente tem muitos trabalhos que nós devemos efetuar dessa maneira. E então, dessa maneira, nós precisamos aprender a Bíblia de forma correta. Esse é o necessário. E também, após recebermos a salvação, nós realmente necessitamos saber essas palavras. Após recebermos a salvação, as pessoas, da mesma maneira que já receberam a salvação faz tempo, precisam saber. Essa palavra precisa ser realizada, efetuada dentro da nossa vida. É por isso que hoje eu pretendo pregar essa palavra. É por isso que já diversas vezes preguei essa palavra. Mas no Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, eles realmente, por uma nação, o Senhor se manifestava, demonstrava a sua palavra, e ele enviou a Cristo. Essa era a promessa do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele cumpriu essa promessa do Senhor morrendo na cruz. Então, para que todas as pessoas possam receber a salvação, essa grande graça foi efetuada. Então, o Senhor Jesus, após ele ressuscitar e ele ser levado aos céus, o Espírito Santo ele veio a este mundo, realmente para o plano do Senhor, para que esse Espírito Santo possa cumprir, para que nós possamos compreender qual é essa graça do Senhor, dessa salvação. Então, pela palavra, o Espírito Santo, pela verdade, ele nos renova todos os dias. Então, esse Evangelho do Senhor é manifestado, testemunhado, e assim, os santos que receberam a salvação, o Espírito Santo, ele trabalha dentro destes. Então, o Senhor Jesus, após ele ter partido, o Espírito Santo começa a trabalhar. Após recebermos a salvação, é o trabalho do Espírito Santo que é efetuado dentro de nossos corações. Ele muda os nossos corações. Ele nos permite a sabedoria e o poder para que nós possamos pregar esse Evangelho do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 14, então, eu envio o Espírito Santo, o Consolador, para vós. Então, ele permanecerá em vós, e até o fim dos mundos, realmente ele estará convosco. Então, o Senhor ele disse dessa maneira para nós. Então, o Senhor Jesus, após ter partido do Pentecostes, o Espírito Santo veio a este mundo. E através do poder do Espírito Santo, as pessoas começaram a evangelizar. E dentro de realmente um dia, 5.000 a 3.000 pessoas receberam a salvação. Então, realmente, esse evangelho foi começar a ser pregado desde Jerusalém até os confins da terra. E então, esse evangelho chegou para nós nesse último tempo. Então, nós estamos no fim do mundo, nós estamos no Oriente, no mais canto. Esse evangelho, quando for pregado por todo o mundo, realmente chegará ao fim. Então, essa Bíblia que nós temos agora, realmente, ela já foi traduzida por até mais de 3.000 idiomas deste mundo. E então, todas as pessoas deste mundo, já o evangelho chegou, está presente perto delas. O tempo do Senhor retornar está bem próximo. Então, agora nós que recebemos a salvação esse restante das nossas vidas, nós devemos viver como filhos do Senhor, como cristãos salvos, de forma correta. Nós precisamos pensar nessas coisas. E então, após recebermos a salvação, já que eu vou para o céu, já que tem isso na sua cabeça, você viver conforme a sua vontade,
Pensar que isso é correto, realmente isso é um grande erro. O Senhor, Ele nos salvou da mesma maneira que nós nos salvou e nós recebemos a salvação, nós como filhos do Senhor Deus, é para que nós possamos viver de forma correta. Tá, após recebermos a salvação, até o tempo de entrarmos no reino do Senhor. Então, dentro desse poder do Senhor, dentro desse plano do Senhor, dentro dessa condução do Espírito Santo, nós não podemos esquecer desse grande trabalho do Senhor Deus. E então, esse trabalho que nós lemos, realmente dessas palavras, o Paulo ele enviou para a igreja de Corinto, e essa palavra também é permitido para nós nesse tempo agora, eu tenho certeza. Por isso que se olharmos o versículo 8, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor, Ele lavou todos os nossos pecados eternamente, nos salvou dos pecados, e o objetivo de nos ter salvo é para que nós possamos ser levados para o reino eterno do Senhor Deus. Mas então, quando nós recebemos a salvação como pecadores imundos. Mas ao entrarmos no reino do Senhor, nós não podemos ir com o mesmo formato. Nós olhamos em Lucas capítulo 10. Então, de Jerusalém a Jericó, um homem, ele se encontrando com os salteadores, ele estava quase morrendo. O Senhor Jesus contou essa parábola. Esse homem saindo de Jerusalém indo para Jericó. Realmente ele estava longe do Senhor Deus, estava preso neste mundo. E então ele foi encontrado com as forças do diabo. E assim ele teve pecado e ele foi levado para a perdição eterna. Aquela é a imagem do Senhor que o Senhor contou. Mas então, o sacerdote passou, o levítico passou, todos eles deixaram aquele homem. Mas um samaritano, ao ver aquele homem, teve misericórdia. E ele realmente jogou sobre as feridas vinho e azeite e realmente o levou e o cuidou. Então realmente esse tema, eu acredito que as pessoas que receberam a salvação já sabem sobre esse tema. Esse tema é muito importante. Então esse homem que encontrou com os salteadores, então realmente ele foi salvo por causa desse bom samaritano. Então ele foi resgatado pelo bom samaritano e agora não está para morrer. Então o Espírito Santo, ele representa o vinho e o óleo. Então realmente o vinho que nós tomamos na Santa Ceia é para representar, realmente esse cálice representar o sangue do Senhor Jesus, para que todos possam beber do sangue do Senhor Jesus, porque aquilo representa o sangue do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ao vir este mundo, fez com que nós pudéssemos compreender esse sangue do Senhor Jesus. Nossos espíritos, eles foram corrigidos. Realmente nos permitiu a salvação do Espírito para vivermos eternamente. Mas agora nós já não morremos, mas essa ferida que nós temos é muito grave. Então, sozinhos, não temos como agir sozinhos. É necessário ser curado, receber o tratamento. Então é necessário que, como se fosse realmente um peregrino, ele vai e pode descansar realmente numa pousada, realmente num lugar de descanso que é a igreja. Então a igreja é realmente onde os santos que receberam a salvação, onde que eles foram permitidos para que ficarem na igreja. Então o Senhor, ele disse para o dono da pousada, porque é o Espírito Santo que trabalha dentro dessa pousada, é o dono, dentro da igreja. Então o Senhor, ele disse, até que eu retorne, cuide dessas pessoas. E o Senhor Jesus disse que partiria e iria retornar. Então o Senhor Jesus que veio pela primeira vez, veio para nos salvar. E o segundo o Senhor Jesus que vai retornar, é para realmente levar todos os santos que receberam a salvação para o seu reino. Por isso, então o Senhor disse, até que eu retorne, realmente, por favor, cuide daquele homem. Ele deu Deus 2 denários. Então ele disse, se realmente necessitar pagar mais, eu pagarei depois que eu retornar após os meus negócios. Então, é grande amor. Realmente, dentro desse amor tão profundo, é o Senhor Jesus que representa, não é? O Senhor Jesus, ele nos salvou. Não somente nos salvou, mas para todos aqueles que receberam a salvação, realmente o Senhor estabeleceu como a sua igreja. E o Espírito Santo que agora está trabalhando dentro dessa igreja, realmente como se fossem aqueles 2 denários, como se fosse a graça.
realmente a glória do Senhor, realmente a graça e a verdade do Senhor, realmente ela é efetuada dentro da igreja pelo Espírito Santo. Nós recebemos a salvação, mas ainda nós temos as características do homem anterior, do homem antigo. Nós ainda não conseguimos viver de forma correta diante do Senhor porque nós somos fracos. É por isso que necessariamente nós precisamos da graça do Senhor. E essa verdade do Senhor, cada momento mais de forma correta, verdadeira, possa ser estabelecida em nós. Pode lavar os nossos pecados, realmente Ele nos ajuda. E essa verdade é o que nos realmente renova. O Espírito Santo, através da verdade e dessa graça, Ele todos os dias nos renova de forma santa, para que nós possamos ser perfeitos. Para que realmente nós possamos nos encontrar com o Senhor Jesus, que agora já realmente não está tão longe. Para que nós não sejamos realmente nessa imagem tão suja, realmente tão perdida. Mas realmente sim demonstrar essas feridas, mas de forma realmente saudável. Que nós possamos realmente nos encontrar com o Senhor como aquele realmente homem, realmente que judeu, que foi curado pelo samaritano, foi resgatado pelo samaritano. Da mesma maneira que nós possamos nos encontrar com o Senhor na glória, que nós possamos nos preparar, que nossas vidas todos os dias possam ser renovadas. Por isso o Senhor, Ele disse, para todos os santos, realmente o qual vos confirmará também ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que realmente no tempo que o Senhor Jesus ele retornar, é o tempo realmente para que nós sejamos irrepreensíveis de forma realmente perfeita. Após recebermos a salvação, tem muitas coisas que nós possamos ser repreendidos, tem muitas fraquezas. Mas então agora, após recebermos a salvação, até o tempo de entrarmos no reino do Senhor, isso precisa ser mudado. Está dentro de Adão. Então toda essa origem do pecado dela precisa ser mudada. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações, cada momento mais elas precisam ser mudadas. E então nós precisamos viver uma vida correta como do Senhor. Realmente para a sua palavra, para a sua glória, para que nós possamos entrar, nós precisamos ser renovados. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, como é que nós podemos ser perfeitos como o Senhor Deus Pai? Mas então, o Senhor é um Senhor realmente tão incrível, perfeito. E assim, Ele disse, filho, eu gostaria que você pudesse somente me parecer com a metade de mim. Não tem como ser mais que o Pai, mas o Pai quer que se pareça um pouco com Ele. E então, quem me viu, viu ao meu Pai. Então, o Senhor Deus, que não é visível, Ele foi manifestado como carne para este mundo, que é o Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus, o trabalho do Senhor Deus foi manifestado. Então, a palavra do Senhor foi pregada por causa do Senhor Jesus. O amor do Senhor Deus foi manifestado pelo Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Deus, então, através dessa carne que se chama Jesus Cristo, essa palavra, essa carne, ela se tornou carne realmente, e Ele se tornou a luz para os homens. Ele realmente está cheio da palavra e da glória do Senhor Deus. Então, realmente não houve nenhum que tenha visto a Deus, mas realmente aqueles por terem visto o Senhor Jesus, que é a reencarnação da carne de Deus neste mundo. Então, o Senhor manifestou a si como carne neste mundo. Então, não é somente realmente pelo coração, mas sim a morte do Senhor Jesus que foi manifestado diante de nós na cruz. E então, agora, apóstolo Paulo, então ele disse, como eu pareço com Cristo, vós também realmente deveis parecer comigo. Então realmente o Senhor Jesus é filho do Senhor Deus. Então ele nasceu neste mundo sem nenhum pecado. E realmente neste mundo está cheio realmente do pecado. É por isso que o Senhor Jesus efetuou da mesma maneira que o Senhor Deus desejou. Mas como é que um homem pode se tornar igual assim? Não, realmente as pessoas podem pensar assim, não é? Mas o apóstolo Paulo ele disse, como ele se parece com Cristo, vós também deveis parecer comigo. E então o apóstolo Paulo, dentro de apóstolo Paulo, o Espírito Santo trabalhava. Realmente dentro dessa vida do apóstolo Paulo, realmente foi manifestada, foi realmente transparecido a vida de Jesus Cristo no apóstolo Paulo. Então, como da mesma maneira o Senhor Deus trabalha dentro do Senhor Jesus, o Senhor realmente ele manifestou dentro do apóstolo Paulo, dentro de uma pessoa, o Senhor ele trabalhou. É por isso que em Gálatas capítulo 6,
O apóstolo Paulo ele disse que ele tem realmente a imagem do Senhor Jesus dentro dele. Realmente o sofrimento do Senhor está dentro dele, na vida dele. Então é por isso que ele disse, vós realmente aprendeis comigo, realmente sejam parecidos comigo. Essa é a palavra que o Senhor Jesus manifestou para ele manifestou para os irmãos. Então realmente as pessoas que estão na carne, elas precisam se parecer com o Senhor. Da mesma maneira, isso foi manifestado através do apóstolo Paulo. Não é pela nossa força que conseguimos, mas pelo poder do Espírito Santo. Nós, cada momento, podemos nos parecer com o Senhor. Então, em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Até que a imagem de Cristo seja manifestada em vós, o Senhor ele sente dores de parto. Então, realmente, dessa mesma maneira, nós recebemos a salvação, nós recebemos a vida do Senhor, nós temos realmente esse grande coração do Senhor. Mas essa imagem do Senhor Jesus, ela precisa ser manifestada, quer dizer que ela precisa ser efetuada. Realmente, até que a personalidade do Senhor Jesus seja manifestada em nós. Então, ele sente dores de parto até agora. Então, realmente, os pais, eles são realmente extraordinários, mas o filho, se ele for todo mal educado, não tiver realmente nada de bom. Então, como deve ser tão triste? Os pais devem pensar, quando é que ele vai amadurecer? Quando é que ele vai crescer? Então, realmente, a igreja de Gálatas, de Corinto, foram a mesma coisa. Eles receberam a salvação, mas eles eram como crianças pequenas que estavam presas no meio do pecado. Então, por isso, dentro de vós realmente seja manifestada a imagem de Cristo, se pareça mais com o Senhor Jesus, realmente até que chegue a personagem de Cristo. Então, dessa maneira, ele sente dores de parto novamente. Então, realmente, a mãe, ela sente aquelas dores para ter a luz ao filho. Realmente, enquanto ela sofre, realmente se esforça tanto, a vida toda para que esse filho possa crescer. Então, realmente, para criar os filhos hoje em dia é muito difícil, não é? Então, realmente, precisa realmente se esforçar, precisa realmente se sacrificar. Dessa mesma maneira, o apóstolo Paulo, para pregar o evangelho da mesma maneira, ele diz que sente dores de parto. Então, realmente, para que possam chegar à imagem de Cristo, e ele sente dores de parto. Então, cada momento mais se parecendo com Cristo. Vai se parecendo com Cristo. E na vinda do Senhor, nosso corpo também precisa ser transformado igual ao Senhor. Então, em Filipenses capítulo 3, o Senhor, ele disse que realmente esse corpo realmente é tão sujo. Realmente como o Senhor, ele vai ser transformado para diante do Senhor Deus Pai. Realmente uma lagartixa que era tão feia, ela se tornar uma borboleta e voar. Esse corpo tão sujo, tão realmente pecaminoso. Então, o corpo e o espírito, eles terem ido até o inferno, precisava ser jogado no fogo, sofrer. Mas o Senhor, ele nos salvou, o espírito, mas até a carne também, para quando nós estivermos junto com o Senhor Jesus, quando ele retornar a este mundo, nós seremos levados, arrebatados ao reino do Senhor. Essa carne ser transformada. Para isso, nós precisamos mudar a cada momento. Uma lagartixa que está dentro de um poço, depois de um ano e meio, ele se torna uma libélula. Então, essa lagartixa da libélula, ela fica na poça da água. E cada momento ela vai se transformando. Ela vai tirando as cascas, 1, 2, 3. E quando 4 vezes tira essa casca, ela vira uma libélula e começa a voar os céus. Então nós falamos, meu Deus, como existe um mundo assim? Então ele vivia somente naquela poça d'água. Mas agora vejam eles voando para aqueles céus. Voam tão altos, realmente até aqueles apartamentos tão altos. Então nós temos nascido nessa carne. Essa carne realmente é tão fraca, mas quando nós fomos transformados de forma purificadora, santa diante do Senhor, como nós vamos realmente nos surpreender, não é? Este mundo é como se fosse essa lagartixa que está vivendo dentro daquela poça d'água. Então nós, realmente esse corpo, realmente quem morreu vai ressuscitar e quem estiver vivo vai ser transformado. Isso é no dia de Cristo, quando retornar. Mas então naquele tempo, então realmente para que nós sejamos irrepreensíveis. Então nós recebemos a salvação. Então, mas se nós não fomos transformados de forma correta, nós vamos ser repreensíveis diante do Senhor. Então nós precisamos ser irrepreensíveis, sem mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha.
Em 2 Pedro capítulo 3, ele diz dessa maneira. Então, as pessoas que vão para diante do Senhor, tem gente que recebe a glória e a graça, mas tem pessoas que recebem a vergonha e a repreensão. Então, após receber a salvação, as pessoas deste mundo, como é que nós vamos viver? O que eu preciso fazer para comer bem, para viver bem? Como é que eu vou ser melhor que as outras pessoas? O cristão não pode pensar nessas coisas, tem que jogar fora. Ele precisa pensar, como é que eu vou me mostrar bem diante do Senhor Deus? Como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou ver conforme a vontade do Senhor? Então esse Senhor que está para vir, realmente sem nenhuma vergonha, sem nenhuma repreensão, para que eu possa receber a glória, o respeito e todo o amor do Senhor. Nós precisamos pensar nessas coisas, não é? Então, recebendo a salvação ou não, passando 3 anos, passando 5 anos, passando 10, 20 anos, mas não tem mudança nenhuma. Então, realmente, o quanto tempo que precisa passar para se mudar? Então, assim mesmo, ele precisa ver, ele, mesmo que tenha recebido a salvação, eu recebi a salvação, mas um cristão que recebeu a salvação não viver como filho do Senhor Deus de forma correta, nós precisamos pensar nisso. Tem algumas pessoas que têm problemas físicos, dificuldades para viver. Outras pessoas têm realmente problemas realmente já psicológicos ou problemas de memória, de personalidade. Ele sofre por si mesmo. E não somente ele, mas dá sofrimento às outras pessoas. Tem pessoas que vivem assim. Não deve ser assim, não é? Então nós, como filhos do Senhor Deus, de forma correta precisamos viver. Para vermos o Senhor Deus, para vermos o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos olhar para nós mesmos. Mesmo que nós não sejamos igual ao apóstolo Paulo. Realmente, nossa luz precisa ser manifestada para as outras pessoas. Nós precisamos dar glórias ao Senhor Deus, Pai. A nossa vivência precisa ser renovada. Então, realmente, a pregação, a evangelização não é somente pela boca, mas sim é pelas ações, é para manifestar, mostrando, testemunhando que nós somos cristãos verdadeiros. Se não for dessa maneira, mesmo que falemos bem, mesmo que nós falemos muito bem, sem ação nenhuma, as pessoas não conseguem crer. Esse evangelho que nós pregamos é muito bom, mas se nós errarmos esse evangelho, ele pode ser em vão. Por isso, seja por si mesmo, tá? As pessoas que não receberam a salvação ainda, ou para as outras pessoas, para a glória do Senhor Deus, cada momento mais precisa ser mudado. Então, nesse tempo que o Senhor ele retornar, nós precisamos nos tornar irrepreensíveis. Então, realmente, como aquela libela. Para se tornar libela, ela precisa soltar, sair da casca 4 vezes. Ela precisa voar lá de baixo para o alto céu. Da mesma maneira, tem muitas coisas para nós descartarmos, tirarmos a casca. É por isso que em Efésios capítulo 4, ele diz que para nós desponjarmos do velho homem. Realmente desponjarmos, tem muito que nós tirarmos ainda. Tem muitas coisas que ainda nos restam. Então, como é que vocês pensam? E então, o Senhor, até o fim, ele disse que ele vai ser forte conosco. Então, o nosso Senhor é aquele que realmente está conosco. Realmente, para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, quase confirmará até o fim. É o Senhor Jesus que faz todas essas coisas. Então, quem realmente faz nós nascemos é os pais. Quem cuida é os pais. Quem ensina é os pais. Quem realmente transforma em seres incríveis são os pais que ajudam. Mas então, se essa criança ela fugir da casa, não tem como. Algumas crianças, elas não querem viver dentro da criação, dentro da proteção. Eles querem viver conforme a sua própria vontade. Antes mesmo de poderem realmente se casar, eles fogem de casa. Então, realmente, casamento é você sair das casas. É você realmente se afastar dos pais. Mas eles fugirem de casa antes disso. Viver conforme eles querem. Mas então, as pessoas que receberam a salvação, realmente neste mundo, quando você recebe a salvação, você pode partir de seus pais. Mas os cristãos, até que o Senhor Jesus venha a este mundo, nós precisamos ser irrepreensíveis. É por isso que nós não devemos partir da igreja. Vocês sabiam disso?
Então, se vocês saírem da realmente proximidade dos pais, não tem mais como receber ajuda, deixa também. É por isso que no versículo 9 tem essa palavra, tem essa resposta. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tendo chamado, é nos chamados do pecado. Então, realmente, Abraão, ele que estava naquele lugar, realmente onde eles idolatravam ídolos, realmente construindo a Torre de Babel. O Senhor, Deus chamou a Abraão e o conduziu. Da mesma maneira nos chamou dos pecados. Até que nós possamos entrar no reino do Senhor, Ele está nos conduzindo. Em Isaías capítulo 44, versículo 22. Realmente, como o seu pecado, realmente, como uma grande nuvem fez passar, como a névoa fez dissipar. Então, retorne para mim, porque eu te remi. Todos os seus pecados já foram lavados, todos os seus pecados foram sumidos. Agora, retorna-te para mim. Esse é o chamado do Senhor Deus. Nós, ao compreendermos essa graça do Senhor, esse chamado do Senhor Deus, nós respondemos a Ele. Então, o Senhor, Ele nos chamar, quer dizer que nós fomos chamados, é por causa do Evangelho. Então, nós somos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por que o Senhor Ele nos salvou? Para que nós possamos estar em comunhão com Jesus Cristo. Então, essa palavra é uma palavra surpreendente. Antes de recebermos a salvação, nós estávamos longe do Senhor Deus, perdidos. Nosso espírito estava morto. Nós éramos inimigos do Senhor Deus. Mas então, realmente, aqueles homens que estão mortos por causa dos pecados deleitos, o Senhor os vivificou. Então, nós que estávamos mortos pelos pecados deleitos, nós somos vivificados pelo Evangelho. E agora, nós não estamos mais perdidos. Mas como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25... Então, nós antes éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós estamos retornando para a condução do pastor. Realmente, nós não somos ovelhas perdidas, mas agora nós estamos junto com o bom pastor que sacrificou a sua vida para nós, que ele é aquele realmente que conduz a nossa vida. Então, após recebermos a salvação, esse Senhor, nós estamos em comunhão. Essa é a vivência de comunhão. Uma criança pequena após nascer, ela realmente reconhece os seus pais que realmente o fizeram nascer. Quer dizer que deu a vida para ela. Então ela percebe mãe, pai. Então realmente irmãos e irmãs que nasceram da mesma vida, tio, tia. Então realmente essa comunhão com a família. Após receber a salvação, então é essa comunhão com o Senhor Jesus. Então não é sozinho, mas sim é pelo Senhor Jesus Cristo, juntamente. E agora, pelo Senhor Jesus, juntamente, nós estamos em comunhão. Então, juntamente, quer dizer que juntos, quer dizer que em comunhão, concomitantemente, é o coletivo. Após nós nascermos com a família, realmente com a família amada, nós estamos em comunhão. Dentro da igreja também, nós temos a comunhão com os estudantes. Dentro do trabalho, companheiros de trabalho, os colegas de trabalho, nós temos a comunhão. Então, os políticos entre políticos, os empresários com empresários. Pessoas parecidas buscam entre elas a comunhão. Então, nós chamamos de fellowship. As pessoas que receberam a salvação, elas não têm essa comunhão carnal agora. É a comunhão com Deus, a comunhão com Jesus Cristo, a comunhão junto com eles. Então, essa comunhão do Senhor Deus. Então, nós fomos salvos. Então, o que aconteceu depois? Quer dizer que essa comunhão com Deus se iniciou. Então, após casarmos um homem e uma mulher, eles, como homem e mulher, eles têm a comunhão. A comunhão. Então, após receber a salvação, a comunhão com o Senhor. Então, a comunhão quer dizer que eles se amam. Então, quer dizer que também estão muito próximos. Quer dizer que fazem o mesmo destino. Viver juntos. O nosso Senhor, junto com Ele. Então, nós estamos realmente em comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós estamos dentro de um rebanho do Senhor. Então, nós chamamos isso de igreja, que tem a comunhão. Então, é esse Senhor que nos traz a comunhão. Então, quem é que faz essa comunhão para nós? E vamos ver Filipenses capítulo 2, versículo 1.
Filipenses capítulo 2, versículo 1, vamos ler todos juntos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Então aqui aparece uma palavra assim. Então, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Então, essa comunhão no Espírito. Então, quem é que faz essa comunhão? É o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele faz compreendemos a graça do Senhor. Ele nos dá a certeza da salvação. Semana passada, aprendendo de forma detalhada. E esse Espírito Santo, ele, dentro das pessoas que receberam a salvação, ele faz que possa ser efetuada a comunhão aos santos. Comunhão. E é por isso que se olhamos no versículo 2, ele fala: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, ter o mesmo coração, ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma vontade, unir, se tornar um só. A comunhão é você se unir. Antes de recebermos a salvação, nós tínhamos muitos amigos. Tem muitas pessoas que nós conversamos. Mas então, e em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ele fala: e que comunhão tem a luz com as trevas? Então, dentre as pessoas que creem e não creem, como é que pode estar em comunhão? Então, como é que Cristo e Belial podem ter concórdia? Então, como é que a água e o óleo podem se unir? Então, após recebermos a salvação, que é certeiro, este mundo e nós não podemos nos misturar. Então, nós fomos resgatados dos pecados e fomos para a justiça sem falta. Como diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, por isso, sai do meio deles e apartai-vos. Então, realmente, apartar de quem? Das pessoas do mundo. As pessoas que não conseguiram nascer de novo. Eles são trevas e nós somos luz. Como é que trevas e luz podem se unir? Água e óleo, como é que podem se misturar? As pessoas do mundo, elas morreram por causa dos pecados e delitos. Não é o Espírito Santo que trabalha dentro deles. É o espírito maligno. É o diabo que está reinando sobre a potestade do ar. Então, somente para as coisas carnais, para as coisas mundanas. E então, quando chegar o tempo, ele não guardar realmente formas nem métodos para se saciar, para realizar a vontade carnal. Então, junto com essas pessoas, então nós fomos separados do pecado. Então, em grego, eclésia significa igreja. Quer dizer que nós somos um grupo separado. Nós somos separados deste mundo. Nós não somos pertencentes a este mundo, mas somos escolhidos pelo Senhor. As pessoas que receberam a salvação, mesmo que a carne viva neste mundo, mas não é pertencente a este mundo. Somos totalmente separados das pessoas do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma coisa que nós sabemos é que após recebermos a salvação, todos aqueles amigos tão amigáveis, agora, realmente eles não são amigos que eu posso me tornar amigável. Se eu tiver a chance, eu preciso evangelizar para eles, mas agora, antes, eles já não são mais amigos que igualmente podemos fazer as mesmas coisas, proximidade que tínhamos antes. Então, sentarem no mesmo lugar para beberem, para falarem as coisas sobre o mundo. Não tem tempo para isso.
Então, esses companheiros malignos, não devemos ser enganados. O diabo, ele corrompe com essas pessoas que estão próximas. As pessoas que receberam a salvação, elas precisam ser realmente bem vigiantes. Precisam vigiar as pessoas que estão próximas. Porque o diabo, ele derrubou a Adão com a Eva. O diabo, se ele fosse diretamente para Adão, ele não seria enganado. Mas ele enganou, derrubou através de Eva. Então, por um erro, por um fracasso, como é que levou a um resultado tão triste? Então, as pessoas que não conseguiram receber a salvação, realmente nossos amigos que eram tão amigáveis, realmente o diabo ele pode trabalhar através deles. Nós precisamos saber disso. É por isso que precisamos nos afastar. Então, ir brincar com os amigos também precisamos evitar. Então, nós, enquanto vivemos neste mundo, então não tem como nós realmente nos distanciarmos completamente deste mundo, não é? Enquanto vivemos no mundo, mas precisamos nos discernir. Então nós precisamos sair, apartar-vos deles e realmente estar discernidos. Realmente coisas sujas, coisas malignas, coisas corruptíveis. Nós precisamos nem tocar, nem precisamos nem olhar, nem seguir. Agora, a nossa comunhão é diferente. Nós precisamos ter novos amigos. Então, algum amigo, ele é mais próximo do que o irmão. Então, nós somos mais próximos do que os próprios irmãos carnais. Então, pela carne fomos renascidos. Nós temos no amigo eterno. O Senhor Jesus nos considerou amigos. O Senhor, ele deu a sua vida por causa desses amigos. Não existe um amor maior do que esse. É por isso que vós sois meus amigos. Então, amigo eterno. Então, um bom amigo, você conseguir realmente, para você saber quem é essa pessoa, você precisa olhar o seu amigo, não é? A pessoa, o meu amigo tão próximo é o Senhor Jesus. Se é um bom amigo, eu preciso comparar esse amigo com esse meu melhor amigo. E então assim eu posso realmente estar em comunhão. Então realmente uma pessoa que não recebeu a salvação não tem como se tornar amigo como Cristo. É preciso fazer receber a salvação. Em um corpo, em um sangue, nós somos irmãos e irmãs. Nós somos amigos, nós somos irmãos e irmãs. Nós todos em um único sangue, em um único corpo. Nós todos pertencentes de um único corpo. O coração também, em um único sentimento. Nós todos temos a mesma vontade com Cristo. Nós obedecemos a palavra do Senhor. Nós somos amigos que precisamos fazer amigos que obedecem essa palavra do Senhor. Porque senão esses amigos nos levam para o mundo. Então eu preciso conduzir eles para o Senhor, para que eles recebam a salvação. Mas se eu ser levado por eles para o mundo, será que dá certo? Eu vi que algumas pessoas realmente elas não são amigáveis, tão próximos dos irmãos e irmãs da igreja, mas eles realmente se levam muito bem com as pessoas que não receberam a salvação. Parece que o endereço dele está lá, para outro lado. Então nós não somos pessoas do mundo. Eles são trevas e nós somos luz. Antes nós éramos trevas, mas agora nós somos luz em Cristo. Nós precisamos andar como filhos da luz. Então, como a luz e as trevas são totalmente diferentes. Então, antes, todas as coisas que nós agíamos era porque agíamos no meio das trevas. Então, realmente dá até vergonha de falar. Então, agora, nós, como filhos da luz, dentro da luz, realmente existe a comunhão. Estão entendendo? E agora, nós estamos nos tornando amigáveis, estamos em comunhão. Mas algumas pessoas querem fazer comunhão somente com pessoas bonitas como eu. Ele fala, eu não posso estar em comunhão, em amizade com pessoas assim. Então, somente com pessoas bonitas como ela? Então, somente o rosto é bonito, é mulher? O coração precisa ser bonito para ser mulher, precisa ser mudado. Precisa se tornar esposa, noiva de Cristo. Seja mulher ou homem.
Agora, realmente a nossa comunhão, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Então nós não somos mais conhecidos pela carne. Realmente não olhar se essa pessoa é boa ou não, aprendeu bastante ou não, é rico ou é pobre, tem uma personalidade boa ou falta, ou a cor da pele é assim ou assim. Então todas essas coisas carnais nós precisamos ultrapassar. Nós realmente não pensamos, não olhamos mais na carne, mas é somente por Cristo, dentro de Jesus Cristo. O que os judeus eles fizeram? Chamavam Jesus de filho de carpinteiro, nazareno. Como é que eles desprezavam tanto? Não é? Eles desprezavam dizendo que é filho de carpinteiro. Então não tem nenhuma relação com José. Mas durante 30 anos ele cresceu como filho de carpinteiro. Tá, a escola também não foi. Então ele não aprendeu nada de especial. Ele era pobre. O Senhor Jesus não tinha nenhum lugar para colocar a sua cabeça. Se olharmos carnalmente o Senhor Jesus, realmente algumas pessoas olhando ao Senhor Jesus, eles desenham o rosto do Senhor Jesus como se fosse bonito hoje em dia. Mas em Isaías capítulo 53, o que ele disse? Ele disse que o Senhor, ele não tinha nada de beleza ou bonito ao nosso ver. Ao rosto do Senhor Jesus, nós não podemos saber, porque não tem fotos. Não tem nada de belo nele. Como se fosse realmente uma erva que está crescendo no meio do deserto. Realmente não tem nenhuma forma, nenhuma coisa bonita. Uma terra seca, ele ter crescido, um broto. Não tem nem imagem, nem formato. Ao nosso olho parece algo tão perdido, tão fraco. Nós não consideramos ele precioso. Então os judeus, o povo escolhido por Deus, eles o abandonaram. Cristo também entrou em carne, mas não é agora em carne. As pessoas elas olham o formato das pessoas, mas o Senhor olha o coração. E então agora nós estamos em comunhão, não é para olharmos se ela é ótima, tem uma personalidade boa, se tem muito dinheiro, aprendeu muito. Ou como é que ela se parece, não é isso. De forma exata recebeu a salvação. De forma exata recebeu a salvação. E então ela é filha de Deus. É um irmão e irmã. Tem a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor. E então agora são verdadeiros irmãos e irmãs. Quando tem uma fé exata, irmãos e irmãs, como isso é uma grande felicidade. Estar em comunhão quer dizer que com a mesma fé tem o mesmo destino. Só é a comunhão do Espírito Santo. Comunhão no Espírito. O Senhor Deus, o Senhor Jesus fez com que nós pudéssemos estar em comunhão através da sua morte. Então o Senhor Deus, ele se agrada por nós estarmos em comunhão. Então agora vocês não devem esquecer disso. Os santos, como é que nós devemos ter uma comunhão tão amigável? Não é somente vir para a igreja e falar, vamos fazer comunhão. Vamos fazer a comunhão rápido, porque eu não tenho tempo. Vamos começar logo. Começa tudo logo, aí acabou, vamos voltar para casa. E depois se encontra com as pessoas deste mundo. E também quando volta para casa, só fica na frente da televisão, lá dentro, fica aparecendo atores, cantores, pessoas famosas, celebridades, aparece BTS. Então, tem pessoas que têm uma comunhão muito boa com eles, não é? Mas se aparece pessoas assim, eles já ficam com a boca assim tão grande. Isso é tão bom assim? Eu não gosto tanto. Não tem realmente nada divertido. Então eles ficam lá se balançando. Então parece que é a festa do diabo. Parece que isso é divertido. E então nós, olhando para essas pessoas, não temos mais alegria. Encontrar com as pessoas deste mundo, não temos mais alegria. Então, se juntarmos entre cristãos, nós não percebemos que o tempo está passando.
Eu não sei como isso é tão bom, não é? Isso é verdadeiro? É verdade? É verdade? Cada momento o som vai diminuindo. Então, as pessoas que nós conversamos, nós precisamos ver quão a fé dessa pessoa é boa. Então, nós podemos perceber isso. Então, cada momento, a vida de fé daquela pessoa precisa ser melhor que a minha. Eu preciso me tornar amigável com ela. E eu preciso ajudar as pessoas que são piores do que eu. Não é se afastar, é ajudar. E pessoas que são melhores do que eu, exemplo, eu preciso me tornar amigável. Eu preciso estar em comunhão com elas. E assim tem coisa para aprender. Vamos ver 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Capítulo 3. É capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Apóstolo João, ele escrevendo João 1º, 2º, 3º, Apocalipse, escreveu 5 livros. Então, mas quando ele tem escrito a palavra de João, em João capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo de ter escrito a palavra de João é para mostrar que o Senhor Jesus é Filho de Deus, e para que assim possamos receber a salvação, ganhar a vida eterna. É por isso que essa Bíblia toda, ela testifica sobre o Senhor Jesus. Então, dentre os 66 livros que de forma mais exata que testifica o Senhor Jesus é a palavra de João. E depois, 1 João é para as pessoas que receberam a salvação. Foi escrito para essas pessoas. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então nós, eu, vocês, todos nós somos os santos que temos a comunhão com o Senhor. Temos comunhão. Então ter a comunhão. Então a nossa comunhão é para com o Pai e para com o seu Filho Jesus Cristo. Então essa comunhão, nós não sabemos quão importante ela é. Então nós estamos em comunhão. Então, ele faz com que nós também tenhamos a comunhão. Tá? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa comunhão não é algo carnal, mundano. Mas sim é Pai, Filho Jesus Cristo, ambos juntos essa comunhão. Então o Senhor Deus Pai, Senhor Jesus... Então, eles estão no centro da comunhão, eles são o dono da comunhão. E eles têm o Espírito Santo que aborda essa comunhão. Então, uma pessoa muito famosa, muito inteligente, muito especial, não é no centro disso que estamos em comunhão. Por causa do Senhor. Então, Deus Pai e Jesus Cristo, Filho de Deus. E então, no versículo 4, ele fala: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então, esta comunhão, a comunhão, para ser realizada, o gozo é cheio, é farto. Se olhamos em João capítulo 15, versículo 11, o Senhor Jesus, ele disse: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Onde está o nosso gozo? O nosso gozo, nós estamos felizes porque recebemos a salvação. E depois, após recebermos a salvação, os santos que estão na terra, realmente é essa alegria, o gozo do Senhor permanecer neles. E então, nós, enquanto vivemos neste mundo, pode ser difícil. As pessoas que trabalham, como elas sofrem tanto, tem tanto trabalho. Realmente é tão difícil, tem os superiores, tem muitas coisas para resolver.
tem que obedecer, tem vezes que soma repreensões dos superiores, fica cansado mentalmente, no coração, se cansa. Quando volta para casa, está todo sem força, falando, ai meu Deus. Mas depois quando volta para casa, tem a esposa amada, tem os filhos, as filhas, tem os pais, tem toda a família. Realmente quando se encontra com essa família, tudo desaparece, é felicidade. O meu gozo é minha casa. Então, o lugar para o meu descanso é somente minha casa. O que me traz paz e alegria. Então, vocês, após receberem a salvação, o que eles acham a felicidade? As pessoas do mundo, eles se reúnem entre amigos, eles bebem uma, eles cantam, eles bagunçam. E eles tiram o estresse dessa maneira, mas o cristão não é dessa maneira. Após recebermos a salvação, nós começamos a ter estresse com a família, porque a família não recebeu a salvação, está repreendendo ele, mesmo você querendo pregar, eles não ouvem direito. Onde está a nossa felicidade? É entre os santos que receberam a salvação. No meio da comunhão, o Senhor Deus, um único Pai, um irmão, uma irmã. Todos com a mesma fé, com a mesma esperança, todos com o mesmo amor, todos com o mesmo objetivo de vida. Por isso que quando está em comunhão, no meio dessa comunhão tem a felicidade. Dentro dessa comunhão o Senhor habita. Não é? Então não é uma relação humana. Então nós somos um triângulo. Uma comunhão entre aqueles que amam o Senhor. Não tem como os homens eles fazerem comunhão sem o Senhor. Isso é carnal. Então o dono dessa comunhão é o Senhor Deus. O Senhor é a nossa cabeça. Então, por isso, que isso é a comunhão. Então, nessa comunhão, nós estamos reunidos. O objetivo disso é para quê? Então, para que o nosso gozo seja completo. Então, existe o nosso gozo na comunhão. E nós buscamos essa comunhão, esse gozo. Por isso, sempre que tivermos chance, nós precisamos nos reunir, precisamos estar em comunhão. Aprender a palavra do Senhor, pelo Senhor, nos unirmos. Algumas pessoas, eles vão imigrar, então eles vão para o exterior para ganhar dinheiro, mas eles não sabem, eles vão lá ganhar dinheiro ou não vão conseguir. Mas será que lá tem a igreja? Lá não tem igreja. Você vai migrar, tem igreja? Não tem igreja. O que você vai fazer então? Você saindo da comunhão, será que vai conseguir viver? Algumas pessoas, elas decidem o coração, já recebem todo o visto para se migrarem para outros países, já gastaram muito dinheiro, mas depois receberam a salvação. E falaram, nossa, lá não tem igreja. Eu não vou. Eles cancelam. Isso é algo normal, é exato. Mas algumas pessoas estão dentro da igreja, mas mesmo assim fala que vai partir. E nós perguntamos, lá tem igreja? Ele fala, não tem. Eu pergunto, para que você vai? Qual é o objetivo? Um peixe, quando foge da água, não tem como viver. Como o cristão não pode partir da palavra. Em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Então já está limpo, quer dizer que eternamente está limpo. Quer dizer que recebeu a salvação. Então permanecer em mim. Está em mim. Aonde? Então, como se fosse o galho na videira. O Senhor é a videira e nós somos os ramos, somos os galhos ligados ao Senhor. Então, essa videira, ela existe esse tronco e tem vários galhos. E vários galhos que estão reunidos entre eles. E quando nós olhamos essa videira, e então nós nele e nele em nós. Então realmente nós partindo do Senhor nada podemos fazer. Então como um galho que não estiver na videira, nós não podemos fazer nada. Nós vamos secar. Então como é que nós estamos ligados ao Senhor? É eu lendo a Bíblia sozinho, eu orando sozinho, eu vivendo a vida sozinho, eu tentar obedecer a palavra do Senhor sozinho? Não é isso, você está colado, quer dizer que não é o seu esforço.
Uma criança pequena, ela precisa estar realmente nos braços da mãe, realmente nos cuidados da família. Da mesma maneira, é necessário estar dentro da comunhão, que é estar ligado ao Deus. Então você está ligado dentro desse corpo de Cristo. Esse dedo aqui do nosso corpo está conectado com a cabeça. Esse pequeno membro, ele está conectado ao corpo. Se ele partir desse corpo, ele vai apodrecer. Não é? Então, como um galho, se sair da videira, ele vai morrer seco. Então, uma pessoa que ela vai para o inferno, é isso? Não é, mas é que a vida dele ficou uma bagunça. Então, mas eu penso desse jeito. Será que um cristão verdadeiro consegue partir da comunhão? Será que ele partindo da comunhão vai conseguir viver de forma de paz? Ele pode ser que desde o início não tenha recebido a salvação. Algumas pessoas, eles fracassam, eles gastam toda a sua energia e depois retornam. Então, realmente essa comunhão aos santos que receberam salvação. Após receber a salvação, o Senhor colocou eles num rebanho. Então, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, realmente, quando nós estamos em comunhão, o Senhor está em nós. Então, quer dizer que o Senhor é a vida, a graça, o amor, todas as coisas em fartura. Quando nós estamos dentro desse Senhor, realmente, seja espiritualmente, mas também carnalmente, o Senhor ele vai ajudar, porque toda a bênção do Senhor está lá. Vamos ler versículo 5. Vamos ler versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Então, o Senhor é luz. Então, Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. E então? Já que o Senhor Deus é luz, então para nós termos comunhão com o Senhor Deus, nós precisamos estar no meio da luz. Para termos comunhão com Deus, se nós formos para as trevas, esses são mentirosos, não é? Como é que uma trevas e luz podem se tornar amigáveis? Você está no meio da luz, quer dizer, dentro da palavra. Então, quem está agindo nas trevas, ele está se escondendo. Então, quem age nas trevas, quer dizer que está vivendo sem nenhuma vergonha diante de Deus. Então, é uma vivência de obedecer a palavra do Senhor. Quer dizer que você está vivendo uma vivência pela glória do Senhor Deus. Então, diante do Senhor Deus, diante de todas as pessoas deste mundo, mesmo que eu mostre todas as minhas vergonhas para as pessoas, eu preciso viver sem nenhuma vergonha, sem realmente baixar a minha confiança. Porque realmente para ele não há trevas nenhuma. Então, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, mesmo se falarmos, se nós temos comunhão com o Senhor, mas não temos práticas de verdade, realmente isso não é verdade, isso é mentira. Então, antes teve coisas assim. Realmente nos grupos de jovens, não é todos irmãos e irmãs, mas tem alguns que são assim. Eles falam, vamos estar em comunhão, nós irmãos e irmãs, eu gosto bastante. Todas as coisas boas ele fala, mas depois que vemos, aquele irmão, ele é um irmão que precisa ser expulso da igreja. Ele escondendo todo o seu pecado, não sei como. De cara de pau ele falar todas as coisas bonitas, falar que serve ao Senhor Deus, ele escondendo e enganando toda a consciência própria. Como será que eles podem ser assim? Eu me assustei. Então você ter comunhão com Deus, mas você estar no meio das trevas, quer dizer que você está escondendo os seus próprios pecados. Então quer dizer que você está escondendo diante do Senhor Deus, você está mentindo. Então, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, como o Senhor ele está na luz, se nós estivermos na luz, quando estivermos na luz, então nós podemos ter a comunhão uns com os outros. Nós podemos ter a comunhão com Deus.
Então, ter a comunhão com Deus é necessário para ter a comunhão com os irmãos. É necessário ter uma comunhão normal com os irmãos para ter comunhão com Deus. Tudo isso está relacionado. Então, pelo coração, você odiar o irmão. Então, você escondendo o seu próprio pecado. Você falar que tem comunhão com Deus, sendo mentira. Também ser mentira você falar que tem comunhão com os irmãos. É você enganar a si mesmo. Não está, mesmo no meio da luz. Algumas pessoas, elas falam, sem nenhum ponto de vergonha diante de Deus. Mas então, sem nenhum ponto de vergonha, realmente é difícil vivermos assim. Mas o cristão, cada momento precisa se tornar assim. Então não é ficar escondendo a vergonha. Então é como se fosse esconder uma preciosidade, vai escondê-la? Então se realmente ama diante do Senhor Deus, realmente todas as coisas vergonhas precisa demonstrar diante do Senhor Deus, realmente jogar fora, como se todas as coisas ruins para jogar fora. A nossa vida de fé, aquilo tudo que atrapalha, nós precisamos jogar fora, largar. Então no meio da oração, nós aprendendo a palavra, nós precisamos jogar fora todas as coisas ruins para vivermos sem nenhuma vergonha diante do Senhor Deus, obedecendo. Isso é viver uma vida no meio da luz. Nós vivemos no meio da luz, quer dizer que nós temos a comunhão com Cristo, quer dizer que nós, agora todos estamos limpos diante do Senhor Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, todos os pecados já foram lavados eternamente, mas então ele precisa estar em comunhão. E assim ele precisa ser limpado realmente pelo Senhor. Quer dizer que recebendo a salvação, nosso coração ainda, nossa vivência ainda pode ter o pecado. Então, nós irmos no meio da luz, quer dizer que não é que nós deixamos de pecar. Mas aí nós irmos para a luz, quer dizer que o nosso pecado é manifestado. No meio da luz, as pessoas que pecam já é manifestado. Estão entendendo? Tem pessoas que escondem não somente os pequenos pecados, mas até os grandes pecados. Então, quem está no meio da luz, quando erra, ele percebe na hora, ele retorna, tem essa força. A ovelha, quando ela está andando no meio da rua e ela cai no meio do poço, ela pula e sai. Mas o porco, quando ele cai nesse poço de lama, ele deita. Então ele fala, nossa, como existem lugares assim? E deita. E ele fica feliz, ele fica cur. Então, uma pessoa que quando cai no meio do pecado, então já que ele cai, ele fala, nossa, vamos aproveitar e descansar. Então ele aproveita o pecado. Parece um porco. Um cristão que recebeu a salvação, ele se errar, ele precisa levantar logo. Diante do Senhor precisa dizer, Senhor, eu errei. Então, realmente, mesmo que haja o castigo, não existe perdição. Quanto mais você retorna para o Senhor, menor o castigo. Mas quanto mais você esconde, mais você apanha. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele peca e ele esconde. Não pensem dessa maneira. O Senhor Deus, ele não é castigar o nosso pecado, mas sim, o objetivo dele é corrigir. Então, se nós retornarmos para o Senhor, o castigo é menor. Então, o Senhor vai permitir uma maior bênção. Então, assim, para que nós jamais pequemos novamente. Mas se nós escondemos o pecado, então nós não vamos conseguir fazer nada. Alguém confessar o pecado é receber a misericórdia do Senhor. Receber a piedade. Mas aquele que esconde não poderá fugir da perdição. Então, em Provérbios tem uma palavra desse jeito, tem várias. Por isso, estar no meio da luz, quando você tem um pecado errado, você manifestar ele, você realmente confessar. Se olharmos no versículo 8, aparece: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, se nós falamos que não temos pecado, um justo fala, eu não tenho pecado. Então, quer dizer que ele não pecar de jeito nenhum. E então, quer dizer que ele está enganando a ele mesmo. Porque nós estamos dentro dessa carne e nós temos vários resíduos ainda do pecado. Então, quando nós aprendemos a palavra da Bíblia,
todo o conselho, todo o ensinamento que nós recebemos através da palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, versículo 16, ele diz que toda a palavra é inspirada por Deus, para que possamos conhecer o Senhor e o seu Filho, é para que nós possamos entender a sua palavra. Esse é o ensinamento. Esse é realmente um ensinamento severo do Senhor. Mas se eu não crer nessa palavra, eu sou castigado. Então não somente ele castigar essa palavra, mas ele também nos ensina a arrumar, a consertar. Então para que nos possa ensinar de forma correta. Então, é por isso que ele permite realmente todo esse ensinamento para a igreja. Então realmente nós vivemos por todo esse trabalho do Senhor de forma santa e pura. Então a igreja, o objetivo, então não é para juntarmos pessoas ruins, mas sim juntarmos realmente humanos para com humanos. Realmente, mas dentro dessa igreja ultimamente está tudo errado. Porque as pessoas, eles pensam que eles aprenderam bastante e desprezam outros. Mas se olharmos, mesmo ele dizendo que aprendeu muito, não é. Porque está tudo errado a vivência dele. Ele despreza os outros. Então não tem nenhum respeito, fala de qualquer jeito, age de qualquer jeito. Se olharmos para essas pessoas, nós falamos o quê? Bando de ignorantes, não é? Então ele fala, eu saí nessa universidade, eu não sei o que, sou doutor, não sei o que. Ele fala um monte de coisa. Arrogante. Então quer dizer que a personalidade dele está errada. Então nós, quando aprendemos a Bíblia, qual é o objetivo? Então após recebermos a salvação, não é somente isso da salvação, mas em cada momento nos tornarmos realmente como filhos perfeitos do Senhor Deus. Como o Senhor é perfeito, nós precisamos nos tornar perfeito como o Senhor. Realmente cada momento arrumado. E então nós, o que estão errados, nós consertamos, nós cortamos essas partes, e assim cada momento mais. Cada momento aperfeiçoando. Ensinando pela justiça. E assim é benefício para nós. Não faça barulho, por favor. Deviam ter aberto as janelas antes. Então parem, por favor. Então o pessoal da sala de controle. Então essa abertura das portas automáticas já está cansada. Eu perdi a linha de raciocínio. Por isso, nós aprendemos a Bíblia, o objetivo é porque cada momento nós precisamos nos tornar pessoas do Senhor Deus. A personalidade do cristão precisa se tornar perfeita. Por isso, todas as ações boas, elas precisam se tornar perfeitas. E assim nós podemos nos tornar realmente formas de filhos exatos do Senhor Deus. Dentro de nós, o nosso homem interior, cada momento ser renovado. Isso é apresentado, manifestado pelas nossas obras. De forma natural. Ela é manifestada. Por isso, então realmente nosso erro precisa ser repreendido. Quando aprendemos na Bíblia, quando a luz aparece, todas as trevas delas são manifestadas. Então da mesma maneira, quando a palavra do Senhor Deus é manifesta, todos os erros precisam ser manifestados. Então aprender a palavra, mas não identifica o erro. Quer dizer que por dentro ele não está admitindo, está escondendo, realmente enterrado. Não pensa em consertar. Quando está aprendendo a Bíblia, não tem o que para ser repreendido? Tem um monte de coisa para ser repreendido. Ensinamento, repreensão e conserto. E então assim realmente ensinando pela justiça, porque a justiça é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Cada momento mais se transformando para a justiça, benefício do Senhor, como homens do Senhor Deus, de forma perfeita. Recebemos a salvação, mas como homens do Senhor Deus, cada momento precisamos aperfeiçoar. E então todas as obras boas, elas são efetuadas para viver diante do Senhor Deus. E então dessa maneira, quando nós crescemos, fica muito fácil de vivermos pelo Senhor Deus. Quando nós crescemos realmente um tanto, podemos viver sem pecar. Então precisamos pecar de qualquer maneira? E então nós, antes de irmos para diante do Senhor, mesmo que nós não nos tornemos perfeitos, quanto a nossa vida de fé for crescendo, realmente a forma do Senhor é manifestada em mim 70%, 80%, e eu só restar 20%, 30% de mim, eu posso vencer a mim mesmo.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então você sendo repreendido, realmente, verdadeiramente, se você não admitir essa repreensão, quer dizer que você não ter a verdade dentro de você. Quer dizer que não existe nenhuma força da verdade dentro de você. Então o Espírito Santo, ele não consegue trabalhar. Então vamos ver o versículo 9, todos juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos, se nós confessarmos os nossos pecados, esses pecados são os pecados que nós cometemos após receber a salvação. Não adianta as pessoas que não receberam a salvação confessar o pecado. Como assim confessa os pecados? Então, Isaías capítulo 59, versículo 12, o Senhor diz que todo pecado, nosso pecado é cheio diante do Senhor, é maior do que todas as coisas. Então, como é que nós vamos confessar ao Senhor? Então, confessando ou não, o Senhor, ele já lavou todos os nossos pecados. Isso você precisa compreender. Mas essa palavra daqui é após a salvação, os pecados que nós cometemos, ele está falando sobre esses pecados serem perdoados. E esses pecados nós precisamos admitir, precisamos confessar. Então eu preciso admitir diante do Senhor. Deus, Senhor, eu pequei, eu preciso reconhecer. Eu preciso retornar para o Senhor. Então nós reconhecemos, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele perdoa. Existe a oração que o Senhor nos ensinou, não é? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então isso é os pecados, as ofensas após a salvação. Então antes de recebermos a salvação, os pecados que nós cometemos, tudo isso já é morte. Isso é para a morte, para o inferno, a segunda morte. Mas os pecados após a salvação, quer dizer, você corta a comunhão com o Senhor Deus. Então, a salvação não desaparece, mas a comunhão é cortada. Então, o Senhor, através dessa pessoa, que tipo de trabalho ele pode fazer? Mesmo que você ore, o Senhor ele não ouve. Se eu estou escondendo meus pecados e estou orando diante do Senhor, o Senhor ele disse que não ouviria. Então, em Salmo 66... Então, se nós temos os pecados, o Senhor ele não ouve as nossas orações. Então, escondendo os pecados e você orar, o Senhor vai falar, stop, para. Ei, aquele problema, arruma ele primeiro, conserta isso. Você tem uma ligação no celular, está acabando a bateria. Acabou a bateria. Mas você continua apertando assim na tela, será que vai funcionar? Ele quebrou, mas vai funcionar? Ou você corrige, ou você vai recarregar, ou você vai consertar. A sua relação com Deus está quebrada, precisa consertar. Ou você vai deixar do jeito que está e tentar viver a vida de fé? Não pode. Realmente, a nosso estado, da nossa saúde, cada momento precisa ser afirmado, confirmado diante do Senhor Deus. Tudo precisa estar normal. Uma pessoa que dirige o carro, ele precisa ver se o estado do carro está normal. Ver se o carro está funcionando normal. Porque se o carro parar no meio da rodovia, o que vai acontecer? Vai acontecer um acidente. Nosso celular também, nós sempre estamos olhando se está normal. Mas por que a vida de fé não olhamos se estamos normais ou não? É algo anormal, mas está tudo bem? Hã? Então, realmente, perdoar as nossas ofensas como perdoamos aqueles que praticaram as ofensas conosco. Então, realmente, porque existe algo errado para consertar. Então, nós recebemos esse perdão diante do Senhor. Então, eu preciso perdoar aquelas pessoas que realmente cometeram essas ofensas comigo. Mas se eu não tenho o coração de perdoar o pecado dos outros, e então o Senhor também ele não vai perdoar os seus pecados. Então, se você esconde algo errado, e você guarda essa coisa errada, como é que você pode receber o perdão? Verdadeiramente, se você confessar, o Senhor se agrada. Davi, ele pecou um grande pecado, mas ele, após ser repreendido pelo Natanael, ele disse em Salmos 51,
E o Senhor Deus realmente perdoou por ele confessar. Ele teve cobiça de outra esposa, de um outro homem, e matou o marido. Isso é o maior pecado que pode cometer. Mas ele mesmo pecando aquele pecado, como Davi, ele ficou a vida toda recebendo o castigo do Senhor. Existe o castigo, mas o Senhor Deus, aquela mulher de Urias fez com que nascesse Salomão. O que é a resposta, o resultado da confissão? Primeiro matou seu primeiro filho, mas depois o segundo filho foi permitido Salomão. Porque ele retornou ao Senhor, o Senhor o abençoou. Então o Senhor permite o castigo. Existe o castigo, mas existe a bênção também. Davi, a vida toda ele obedeceu ao Senhor Deus. Da esposa de Urias. Após ele ter tomado essa mulher de Urias, esse pecado, até a morte dele, foi realmente cobrado. Realmente, como o Senhor Deus amou a Davi, nós podemos ver. Nós podemos errar. Mas quando nós retornamos ao Senhor Deus, ele nos ama. O Senhor, ele nos ajuda. Por isso, quando nós confessamos nossos pecados, ele é justo e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, ele perdoar, ele purificar, quer dizer que existe a relação de comunhão novamente. Então, quando vocês estão orando, vocês falam, Deus, meu Pai. Então, Senhor, nós precisamos orar assim, não é? Quando nós oramos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele fala, tá bom, tá bom. Vou te ajudar conforme a sua vontade, não se preocupe. Dessa maneira, precisamos ter a comunhão com Deus. Mas então, eu estou escondendo o pecado, eu não estou retornando para o Senhor, eu estou desobedecendo. É somente fazer coisas ruins é pecado? Não, você também não fazer o que deveria ser feito é pecado. Você está escondendo essas coisas. Você está somente orando diante do Senhor Deus. Será que o Senhor Deus vai ouvir essa oração? Isaías, capítulo 59, versículo 2. Ele diz que o vosso pecado realmente ele cortou a ligação com Deus. Então não é que eu tenho o braço curto, não é porque eu não estou ouvindo direito as suas orações, mas o pecado cortou a relação com o Senhor Deus, tampou. Realmente quando nós temos o pecado escondido, nós temos a relação cortada com Deus. Quando nós confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas ele purifica de toda a injustiça, para que nós não pequemos novamente. Ele nos renova através da verdade, para que nós jamais caiamos num pecado destes. Ele nos protege. E então, esse erro que estou cometendo, se eu confessar diante do Senhor Deus, quando eu retornar para diante do Senhor Deus, o Senhor permite uma maior bênção, renovada. Então nós, após recebermos a salvação, nossa vida de fé é a comunhão. É a comunhão com Deus, com Jesus Cristo. Todos nós, quando estamos reunidos, os santos estão unidos, têm a comunhão verdadeira. A comunhão precisa ser defendida. Não podemos esquecer por nenhum instante. Sozinhos não tem como viver a vida de fé. É necessário estar dentro da comunhão. Quando estamos dentro da comunhão, nós podemos receber a proteção de Deus, o ensino de Deus, a condução de Deus. Conforme a vontade do Senhor Deus, nós podemos viver, podemos receber essa ajuda. Eu fui falando, mas por que o tempo passou tão rápido? Tem um monte de coisa para dizer, mas só consegui dizer só isso. Mas então, isso não precisa explicar tudo de uma vez. Pode ser pouco a pouco. Tá? As pessoas que receberam a salvação agora, se der, eu quero de forma natural, de forma fácil. E de forma realmente digerível, quero pregar as palavras dessa maneira. E então, antes do cântico, nós temos o vídeo de Gabão sobre omissão. É um vídeo de 5 minutos. Pastorou. E alguns pastores eles foram
algum tempo atrás, foram para a África, em Gabão, para a missão. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Pelas obras malignas, nós nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Todo o castigo, a maldição e o julgamento que deveríamos receber, o Senhor Jesus recebeu. E através do sangue precioso do Senhor Jesus, nós somos salvos. E assim nós, realmente sem nenhum valor a ser pago, nós podemos ser salvos. Agradecemos essa grande graça, Senhor. Nós ainda somos muito fracos. E ainda somos como crianças pequenas. Mas, Senhor, através da sua palavra, que o Senhor possa nos sustentar e nos renovar. Para que a nossa fé, cada momento mais, possa crescer. Para que nós possamos ter uma vida exata, lógica como seu Filho. Senhor, por favor, nos conduza. Realmente nós que fomos salvos do pecado, através do Senhor Deus e Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar em comunhão. Senhor, agradecemos. Senhor, através da sua palavra, que cada momento o Senhor possa estar nos renovando. Esse retorno do Senhor Jesus, a glória que está para retornar, bem perto, que nós sem vergonha possamos ser manifestos. Senhor, conduza. Senhor, nossos familiares que ainda não receberam a salvação, nossos parentes, nossos vizinhos, todos eles, que a palavra da graça possa ser pregada para que muitas pessoas possam receber a salvação. Senhor, trabalhe. Senhor, realmente agora, nós que teremos a conferência que teremos na nossa igreja de Seul, que muitos espíritos possam receber a salvação, que o Senhor possa trabalhar para que nós possamos orar e nos unirmos para que muitos espíritos possam ser reunidos para diante da sua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
아프리카의 꿈을